Meus irmãos, é uma alegria muito grande ver tantos de vocês aqui nessa noite. Como eu disse ontem, quando eu comecei a pregar, eu realmente gostaria de permanecer até o final da conferência amanhã. And in many ways, I feel like somebody who leaves a party halfway through. E eu me sinto como aquela pessoa que tem que sair no meio da festa. I trust that the ministry tomorrow that you will receive in the evening Porém, eu creio que o que vocês vão receber amanhã à noite will truly be enriching to your souls. será enriquecedor das vossas almas. The only comfort I have in missing out on the feast tomorrow evening E o único conforto que eu tenho em faltar o pedaço da festa amanhã à noite is that the aeroplane I'll be sitting in will be heading in the right direction. é que o avião no qual eu vou estar sentado, ele vai estar indo no rumo certo. It will be going home. Eu vou para casa. So please let's turn back to Acts and chapter 20 Então vamos voltar a Atos capítulo 20. as we return for our third installment in messages from this chapter. Quando nós voltamos agora para a nossa terceira parte da mensagem neste capítulo. So Acts chapter 20, and brother will read for us from verse 32 to verse 35. Então vamos ler em Atos 20, do verso 32 ao verso 35. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Well, in the last two sessions that we had yesterday, Nas últimas duas palestras ontem, I mentioned the fact that what we have in this passage of scripture are rich lessons concerning pastoral work. eu mencionei que o que nós temos aqui nessa passagem da Escritura são ricas lições a respeito do trabalho pastoral. First of all, because we are dealing with a man who himself was both a missionary and a pastor in the missionary context. E em primeiro lugar, porque o homem a respeito de quem nós estamos tratando aqui, ele era ambos, ele era pastor e missionário, lidando com as coisas de um campo. And at the same time, he was instructing elders in the church. E ao mesmo tempo ele estava instruindo os presbíteros na igreja. So clearly you have these different rays of light coming together in one place and giving us enough to learn concerning pastoral ministry. Então, interessantemente, nós temos esses raios de luz vindo de diferentes direções e todas elas nos apontando para aprendermos a respeito do ministério pastoral. We saw in the first session how Paul looked back and he also looked forward. E na primeira parte nós vimos então o apóstolo Paulo olhando para trás, fazendo uma retrospectiva e depois olhando para frente, adiante no seu ministério. As he looked back, he was able to have a sense of peace because he had done his work properly. E à medida em que ele olhou para trás, ele tinha uma paz no seu coração, porque ele sabia, ele observou que tinha feito
o seu trabalho de maneira apropriada. And as he looked forward, he did so with confidence because the Holy Spirit was with him. E quando ele olhou para diante no seu trabalho, ele olhou com confiança, porque ele era orientado pelo Espírito dentro dele. We also saw how he dealt with the need for faithful pastors because of the reality of unfaithful ones. E nós também vimos como ele disse que nós deveríamos lidar, ou como nós deveríamos ser pastores fiéis, exatamente por causa daqueles que seriam infiéis. And in that we saw the need for us to look after ourselves so that we can be able to look after God's flock for a long period of time. E então nós vimos a exortação do apóstolo Paulo dizendo que nós devemos cuidar, atender de nós mesmos, ou a nós mesmos, de maneira que nós pudéssemos também atender ao rebanho de Deus, e isso por um longo período de tempo. Because many start well but finish very badly. Porque muitos começam bem, mas terminam mal. But Paul ended that section with pleadings concerning the reality of unfaithful shepherds. E então o apóstolo Paulo encerrou aquela sessão fazendo um apelo aos presbíteros a respeito dessa situação dos pastores infiéis. And therefore I appealed to you last night to be like dogs that bark at night. E então eu ontem terminei clamando a vocês, pastores, que vocês devem ser como aqueles cães que latem durante a noite. Remember what I said, only thieves hate dogs that bark. Only thieves hate dogs. E então eu disse para vocês, vejam só, são os ladrões que fazem os cães latir. So when you are pointing out error and some people are getting angry, just know that they are the wolves in sheepskin. Então, quando você começar a apontar os erros e essas pessoas começarem a ficar bravas e nervosas, saibam, esses são os lobos que estão em peles de ovelha. Well, now we come to the last installment in our studies. Então agora nós chegamos à última parte do nosso estudo. And in many ways the Apostle Paul comes down from being very spiritual. E de muitas maneiras observamos que o apóstolo Paulo agora desce do fato de que ele estava trabalhando com as coisas espirituais. And he begins to deal with issues of bread and butter. E ele vem agora lidar com assuntos não mais espirituais, mas com pão e manteiga. You see, the Bible is a very holistic book. A Bíblia é um livro holístico, trata de todas as coisas. It does not pretend that you are simply spirits that are hanging in the air. E a Bíblia não finge pensar que vocês são meros espíritos aqui no ar. The Bible recognizes that you are in earthly bodies. A Bíblia reconhece que nós estamos em corpos terrenos. That you have to handle issues of career and marriage. E que você precisa lidar com temas como a sua carreira, como dinheiro. That you have to raise a family in a real world. Que você tem que criar a sua família num mundo real. And that these are issues that those who are involved in pastoral ministry should not run away from. E que esses então são temas que nós que estamos lidando com o ministério pastoral, nós não deveríamos correr deles. You are not simply preparing people for heaven rather than hell.
Vocês não estão apenas preparando as pessoas para irem para o céu somente ao invés do inferno. You are also preparing them for life on earth. Vocês também estão preparando essas pessoas para a vida na terra. And therefore you must be a good example of this. E então você deve ser um bom exemplo ao lidar com essas coisas. And that's the issue that Paul tends to now. E esse é o tema então que torna-se o foco do apóstolo Paulo. And again he uses himself as an example. E mais uma vez o apóstolo Paulo usa a si mesmo como um exemplo. Three things that we learn from there. 3 coisas então que aprendemos aí. First of all, it is the need for those of us who are in pastoral ministry to be built up spiritually. E a primeira coisa então que o apóstolo Paulo aborda é a necessidade que nós que estamos no ministério pastoral, a necessidade que nós temos de crescimento. We ourselves need to grow in godliness. Nós mesmos temos que crescer em piedade. We need to be better Christians. Nós temos que ser cristãos melhores. We need to be better husbands. Temos que ser maridos melhores. We need to be better fathers. Temos que ser pais melhores. We need to be better citizens in our Temos que ser society. melhores cidadãos na nossa And sociedade. this has to keep getting better and better with every succeeding year. E nós temos que continuar melhorando ano após ano. And this is what Paul turns to these elders and addresses them about. E é esse então o tema agora que Paulo vai dirigir a esses He presbíteros. says in verse 32 Ele diz no verso 32: that I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you the inheritance among all those who are sanctified. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paul is going away. Paulo agora está deixando a eles, está partindo. He has already said, I doubt that any of you will ever see me again. Ele já havia dito: eu duvido que nós nos vejamos face a face de novo. He had been available to counsel these elders. Até esse ponto ele estava ali disponível para aconselhar aqueles presbíteros, Both in terms of dealing with church-related issues, tanto quando eles deviam lidar com temas que eram relativos à igreja, and also in dealing with issues in their individual and family lives. quanto aqueles assuntos que lidavam e concerniam a sua individualidade e a sua vida familiar. As he looked at their faces, E agora ele, olhando para os olhos deles, he knew he was not looking into the faces of perfect human beings. ele sabia que não estava olhando para seres humanos que eram perfeitos. He knew details in their lives that needed sanctification. Ele sabia de detalhes na vida deles, detalhes esses que precisavam de santificação. But he was confident Mas ele tinha confiança that if he left them in the hands of God, que se ele os deixasse nas mãos de Deus, and if he left them in the hands of God's word, e que se ele os deixasse nas mãos da palavra de Deus, they were going to be safe. eles estariam seguros. They were going to make progress, Eles progrediriam, even though he would be gone. mesmo que ele lá não estivesse. God and his word Deus e a sua palavra would build them up os edificariam and truly give them a place among those
who are sanctified in Christ Jesus. E dariam a eles a esse real lugar entre aqueles que são santificados em Cristo Jesus. And therefore, he wants to go away with this peace of mind, knowing that they were remaining in God and His Word. E então ele queria ir embora tendo paz no seu coração, sabendo que os presbíteros estariam nas mãos de Deus e da palavra de Deus. He was simply reflecting the words of the Lord Jesus Christ, Ele estava simplesmente refletindo as palavras do próprio Senhor Jesus. who also, when he was looking at his disciples in the upper room, Que também, olhando na face dos seus discípulos lá no cenáculo, prayed to God the Father orou a Deus Pai and said, I am now coming to you. e disse: Pai, agora eu vou para ti I am leaving them in the world. e eu vou deixá-los no mundo. I'm not asking you to take them out of the world, E não peço que os tires do mundo, but I'm asking you to keep them safe while they are here on earth. mas peço que os mantenha seguros enquanto estão aqui na terra. And he ends by saying, sanctify them by the truth. Your word is truth. E ele então termina dizendo: os pais, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. In other words, I'm going away, but if they remain with your word, they will be victorious. Em outras palavras, eu estou indo, mas se eles permanecerem na tua palavra, eles serão vitoriosos. It is exactly the same today. E é a mesma coisa hoje, irmãos. You see, the Holy Spirit does not work in our lives independent of the word. O Espírito Santo hoje, ele não age nas nossas vidas de maneira independente da palavra de Deus. The word of God is the raw material that the Holy Spirit uses to build us up. A palavra de Deus é a matéria bruta que o Espírito Santo usa para nos edificar. It doesn't matter how good a bricklayer might be, E não importa o quão boa seja uma fieira de tijolos, if you do not give him bricks and cement, he will not do his work. perdão, não importa o quão bom seja um assentador de tijolos, se você não der a ele o cimento e os tijolos, ele não vai poder fazer o seu trabalho. The Holy Spirit can do great things in our lives. O Espírito Santo pode fazer grandes coisas na nossa vida, But it is when he has the word in us mas é quando ele tem a palavra em nós, that he uses it to build us up. é que ele usa essa palavra para nos edificar, para nos fazer crescer. So we really need to learn the word of God. Então nós realmente precisamos aprender a palavra We de need to Deus. study God's Nós word. temos que estudar a palavra de Deus. It must be a daily activity E isso for deve us. ser uma atividade diária para nós. We must feed our souls Nós on the word of precisamos God. nos alimentar dessa palavra de Deus. We must apply it to ourselves. E nós temos que aplicá-la a nós mesmos. And not just apply it to people listening to E us. não somente aplicar aos outros que nos ouvem. So that those areas in our individual lives that need to be dealt De with maneira que aquelas áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas can be dealt with by God Himself. possam ser trabalhadas pelo próprio Deus. As I said, so that we can be better men, E como eu disse, de maneira então que nós nos tornemos melhores homens, better husbands melhores to our maridos wives, ou esposas, better fathers to our children, melhores pais para os nossos filhos, better neighbors in our society. melhores vizinhos na nossa sociedade. We all need to go through this process. Todos nós temos que passar por esse processo. And the Bible is the
tool that we've been left with to deal with this E a matter. Bíblia é a ferramenta que nos foi deixada para que isso fosse trabalhado em nós. So let me ask you the question tonight. Deixe-me então lhes fazer uma pergunta hoje à noite. I know you might be a shepherd in God's church. E eu sei que você pode ser um pastor na igreja de Deus. But is the Bible feeding you day by day? Mas você está sendo alimentado pela palavra, pela Bíblia, dia a dia? Are you allowing it to mold your character into a more godly person? Você permite que essa palavra molde o seu caráter em tornando uma pessoa mais piedosa? Is your wife able to say that you are growing in godliness? A sua esposa é capaz de dizer que você está crescendo em santidade? Are your children able to say you are becoming a better daddy every year? Os seus filhos podem dizer que a cada ano você está se tornando melhor pai? Are your neighbors, the people around you, seeing in you a better person with every succeeding year? E os seus vizinhos são capazes de ver em você a cada ano uma pessoa melhor? Is this book producing a better you? Este livro está fazendo de você uma pessoa melhor? You see, let's not be too concerned, first of all, about other people. Não comecemos nos preocupando com os outros. God is first of all wanting you to be concerned about you. Deus quer que, em primeiro lugar, você esteja preocupado com você. We have too many people whose wives don't even want to listen to their sermons. Nós temos muitos líderes cujas esposas simplesmente não querem ouvir os seus sermões, Whose children end up rebelling against the church cujos filhos terminam rebelando-se contra a igreja, because they don't allow the word of God to first of all change them. porque eles não permitem que, em primeiro lugar, a palavra de Deus mude a eles mesmos. That's not pastoral work. E isso não é trabalho pastoral. Pastoral work must begin with you tending your soul first. Mas o trabalho pastoral, ele começa com você atendendo pela sua própria alma, Through the word of His grace. pelo meio da palavra da graça. Now, one of the areas that you will grow in if the word of God deals with you Agora, uma das áreas que você vai crescer se a palavra de Deus habita em você is in terms of your attitude towards the things of this world. é a questão da sua atitude com relação às coisas desse mundo, Material things, coisas materiais, what we refer to as wealth, worldly wealth. aquilo que nós nos referimos como sendo as riquezas desse mundo. You see, by nature, we are individuals who want to have progress in life. Pela nossa própria natureza, nós somos indivíduos que querem ter progresso na vida. Our fallen nature, unfortunately, simply makes us covetous people. E, infelizmente, a nossa natureza terrena nos faz ou nos torna pessoas que são cobiçosas. We envy what other people have. Nós invejamos as coisas que os outros possuem. We simply sit there wishing that that person's car was mine.
E aí então nós ficamos olhando e desejando que aquele carro da outra pessoa fosse o meu. That person's house was mine. Que aquela casa de alguém fosse minha. The property that other people have, I wish it was E que a mine. propriedade que outra pessoa tem, que aquilo fosse meu. But if you are truly studying the Bible, Mas se você está verdadeiramente estudando a Bíblia, it shows you that you need to work hard to earn the bread you eat. ela te mostra que você deve trabalhar duro para obter o pão que você come. And here the Apostle Paul uses his own example. E aqui o apóstolo Paulo usa de novo o seu próprio exemplo. He says in verse 34, Ele diz no verso 34, I begin from verse 33. começando no 33, I coveted no one's silver or gold or apparel. You yourselves know that these hands ministered to my necessities and to those who were with me. de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paul labored among Christians. O apóstolo Paulo, ele trabalhava entre os cristãos. Through him and through others in his team, a lot of people came to Christ in repentance and faith. Por meio dele e por meio da sua equipe, muitas pessoas vieram a Cristo no arrependimento e na fé. Many of them were very rich, E muitos deles eram muito ricos. like Lydia, about whom we spoke last night. Como Lídia, a respeito de quem falamos ontem à noite. And Paul is saying that he did not end up being eaten away with envy. E o apóstolo Paulo está dizendo que no final das contas, ele não se deixou influenciar pela inveja. Rather, he worked hard in order to earn his own livelihood. Antes, ele trabalhou duro com as próprias mãos para ganhar a sua vida, para ganhar o que era necessário. Now, it is the same with us today. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Whether we actually work full time in the church or not, Seja nós trabalhando ou não em tempo integral na igreja, perhaps you are in a vocational situation. ou quem sabe você esteja numa situação bivocacional, It doesn't matter. não importa. You must be working hard for what you are earning. Você tem que trabalhar duro para ganhar o que você ganha. You see, too many people end up being pastors because they are lazy. Observe que existem muitas pessoas que terminam no ministério pastoral porque são preguiçosas. They think this is the easiest work on earth. Eles pensam que esse é o trabalho mais fácil da face da terra. Just preaching one sermon a week. Pregar um sermão por semana. And so they spend the whole week loitering around doing nothing. E aí então eles gastam a semana toda fazendo nada. And then they quickly copy their sermons from somewhere else and give them to the people. E aí no finalzinho eles vão e copiam um sermão de algum lugar e pregam. We shouldn't be doing that. Nós não deveríamos estar fazendo isso. You know, usually you find parents are looking at their children Normalmente você encontra os pais tomando conta de crianças and they see those who are hardworking and very intelligent. e esses pais observam aqueles que são os filhos que são trabalhadores, diligentes, And they say this one will be a lawyer. e aí então eles dizem, esse meu filho aqui vai ser That one will be a advogado, doctor. aquele outro vai ser um doutor, That one will be an engineer. aquele vai ser um engenheiro. And then they look at this child who's always lazy. E aí então eles olham para aquele menino que é bem preguiçoso.
And they say, well, maybe he might be a pastor. Quem sabe esse aí dá para ser pastor. Now, you see, the reason why parents think like that is because of us who are pastors. A razão pelas quais alguns pais pensam dessa maneira é por causa de nós pastores. Remember, Paul is saying here, you yourselves know how these hands of mine have supplied for my needs. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês mesmos sabem que essas mãos serviram para o que me era necessário. In other words, you yourselves know I have worked very, very, very hard. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês sabem que eu trabalhei muito, muito, muito duro. In fact, Paul at one time says in 1 Corinthians that I worked harder than all of them. E o apóstolo Paulo chega até mesmo a dizer em 1 Coríntios, eu trabalhei mais do que todos eles. Referring to the other apostles. Referindo-se aos outros apóstolos. And then he says, yet not I, but the grace of God in me. E ele termina naquele texto dizendo, entretanto, não eu, mas a graça de Cristo operando em mim. Brethren, we need to show our congregations what hard work really is. Irmãos, nós precisamos mostrar à nossa igreja o que realmente significa trabalho duro. If during the week our church members are busy at work, we must also be busy. E se os irmãos da nossa igreja estão durante a semana muito ocupados, nós também devemos estar ocupados. They should be able to know in one way or the other that our pastor also earns the bread that he Eles eats. precisam saber de alguma maneira que o pastor deles também merece receber o pão que recebe. I wonder whether that's the image that your own congregation has of you. E eu fico me perguntando qual é a imagem que a sua congregação tem de você. That you are a real hard worker. Que você é realmente um trabalhador que pega duro no trabalho. That through sweat and toil, Que the por, congregation is being built up. que por meio do suor e do trabalho, essa congregação está sendo edificada. So that even when you get paid, the salary is sweet. De maneira que quando você recebe o seu salário, ele lhe chega de uma maneira doce. Because you've toiled hard for it. Porque você trabalhou duro para recebê-lo. Well, very quickly, the Apostle Paul moves on to a further stage in which sanctification takes us. E rapidamente o apóstolo Paulo então se move para um outro estágio ao qual a santificação nos leva. It doesn't just make us hard workers, A santificação não apenas nos faz esses trabalhadores árduos, it also makes us a loving people who share the fruit of our sweat. mas ele também nos faz um povo amoroso que nos faz compartilhar o fruto do nosso trabalho. We share that which we have worked for with those who are in need. Nós compartilhamos aquilo pelo qual nós trabalhamos com aqueles que têm necessidade. Look at verse 35. Olha o verso 35. The Apostle Paul says there, in all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. O apóstolo Paulo diz no verso 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, trabalhando duro, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paul was an example to the believers in Ephesus Paulo foi um exemplo aos crentes em Éfeso of the generosity of God in heaven.
da generosidade do nosso Deus no céu, who causes his rain to fall upon the righteous and the unrighteous, que faz a sua chuva cair sobre o justo e o injusto, who causes his sun to shine upon the righteous and the que unrighteous, faz o sol brilhar sobre o justo e o injusto, who indeed challenges us to be generous, especially to those of the household of e que faith. nos desafia a ser generosos e de maneira especial aqueles que são da casa, da família da fé. Paul says, I was being an example to you, E Paulo então diz: eu estava agindo como exemplo para vocês, so that you can know what it means to follow the example of our Lord. de maneira que vocês entendam o que significa seguir o exemplo do nosso Senhor, About whom it is said that he was full of good works. a respeito de quem é dito que era cheio de boas obras. Brethren, it must be the same with us today. Irmãos, deve ser o mesmo conosco hoje. If you want to raise a congregation of generosity, you yourself must be generous. Se você quer edificar uma igreja que seja uma igreja generosa, você tem que começar sendo generoso. You see, it just works off on you, rather from you, onto your congregation. Porque isso funciona partindo de você para a sua congregação, para o seu rebanho. You don't need to try and show off. It will just be an aroma that will spread through your congregation. E você não precisa tentar aparecer. A sua generosidade, ela simplesmente tem que ser um aroma que se espalha no meio do seu rebanho. If you are truly loving and caring at a practical level, your congregation will be caring and loving at a practical level also. E se você apenas for amoroso e cuidadoso de uma maneira prática, a sua igreja também se tornará cuidadosa e amorosa de maneira prática. If you, as a church pastor, deliberately open up your home to strangers, to those that come into your congregation, you can be sure that even your children will become hospitable as they grow up. Porque se você é aquele que abre a sua casa para o estrangeiro, você vai ensinar isso, até mesmo aos seus filhos, para que eles aprendam a ser hospitaleiros. But if you are stingy and close your heart, you will have a congregation that is terribly with small hearts, very small hearts. Mas se você é munheca, e se você... I use the funny word. Mas se você é munheca, e se você tem um coração pequeno, a sua igreja vai ser da mesma forma. Friends, we are on earth. E amigos, nós estamos na terra. Sometimes our churches die not because of poor sermons, but because of poor hearts. Muitas vezes a nossa igreja morre não por causa de sermões que são ruins, mas por causa de corações que são ruins. There's no love in the church because there's no love in the pulpit. Não há amor na igreja porque não há amor no púlpito. And consequently, the family of God fails to grow and thrive. E consequentemente a família de Deus perece, não crescendo e não prosperando. Our lives should show that we really believe in rewards in heaven. E a nossa vida deveria mostrar que de fato nós cremos nos galardões do céu.
We should really show people that we are not hanging on to worldly goods. We are investing them into other people's lives for eternal rewards. E nós deveríamos mostrar a eles que nós não estamos investindo tudo que temos nas coisas do mundo, mas que nós estamos fazendo um investimento nas coisas que são celestes para a vida eterna. Our lives should show that it is more blessed to give than to receive. E a nossa vida deveria mostrar a eles que é mais bem-aventurado dar do que receber. Not just our words, but our lives should show Não this. só nossas palavras, mas nossas vidas devem mostrar isso. That it is more blessed to give than to Que receive. mais bem-aventurado é dar do que receber. I want to find out, is that what happening in your lives? E eu gostaria de saber, é isso que está acontecendo na vida de vocês? Because you see, I want to repeat, we are on earth. E eu insisto em repetir, nós estamos aqui na Terra. And if we are not showing practical love, E se nós não estivermos mostrando um amor que é prático, we are not being like the Lord Jesus Christ. nós não estamos sendo como o Senhor Jesus Cristo. You don't come out of your pulpit on Sunday E você não sai do seu púlpito no domingo and disappear to heaven until Saturday night e desaparece para o céu até no sábado à noite. to come and preach another sermon. E você volta para pregar outro sermão. You are on earth. You are on earth. Você está na Terra. People are seeing your life. As pessoas estão olhando a sua vida. They are seeing whether there is godliness there. E eles estão observando se há piedade aí. They are seeing whether there is hard work there. Eles estão observando se você está trabalhando duro ou não. They are seeing whether there is generosity there. Eles estão observando se na sua vida há generosidade. And if they are not seeing those things, they are not seeing an example of a true shepherd among the people of God. E se eles não estão vendo essas coisas, eles não estão vendo um exemplo de um verdadeiro pastor no meio do povo de Deus. But oh, what a difference it makes in the world Mas que diferença faz no mundo when they see a godly shepherd. quando eles veem um pastor piedoso? In this same world where we are struggling with issues of bread and butter, Nesse mesmo mundo em que vivemos, nós estamos todos os dias lidando com as questões do pão de cada dia. they see you growing into a man of God. E eles estão observando você crescer, tornando-se um homem de Deus. They see you shining with true splendor as a loving husband, a loving father. E eles veem você brilhando com verdadeiro esplendor, como um marido amoroso, como um pai amoroso. They see how you work hard through the week to earn the bread you eat. E eles observam como você trabalha duro durante a semana para merecer o pão que você come, que você ganha. As you minister to their lives, À medida em que você ministra a vida deles, both spiritually and materially, espiritualmente e materialmente, as the Lord enables you, à medida em que o Senhor Jesus te capacita, they are attracted to your God. eles tornam-se atraídos
a essa palavra. Christianity becomes very real to them. E então o cristianismo se torna uma coisa muito real para eles. They are seeing it walking on 2 feet in front of their eyes. Observam o cristianismo funcionando sobre os pés de uma pessoa e operando no coração deles. And therefore they sit there to listen to you, knowing you are authentic. E então eles sentam nos bancos da igreja, ouvindo você, sabendo que você é autêntico. They know you are real. Eles sabem que você é real, verdadeiro. That the things you are telling them they should do in the light of God, you yourself do it. Verdadeiro nas coisas que você está dizendo que eles devem fazer à luz da palavra de Deus, porque você mesmo as está fazendo. Oh, brethren, as I close, may I make this appeal. Irmãos, então agora que caminho para a conclusão, deixe-me pedir isso a vocês. That a time will come when most of us will not be young preachers, we will be towards the end of our ministry. Vai chegar um tempo em que nós não seremos mais jovens pregadores, mas nós já estaremos lá na frente nesse ministério. We will be looking into the faces of a younger generation of E nós preachers. mesmos estaremos olhando nos olhos de uma geração mais nova de pregadores. A younger generation of elders. Uma geração mais jovem de presbíteros. May our lives be an example to them. E que nossas vidas sejam um exemplo para eles. As we also now commend them to God and to the word of His E grace, quando nós então os comendarmos a Deus e a palavra da sua graça, may we look them in the face and say, you know that these hands of mine que nós possamos então olhar na face deles e dizer: vocês sabem que essas minhas mãos, you know that these hands of mine vocês sabem, vocês mesmos sabem que essas mãos supplied for my needs. serviram para o que me era necessário. And with them I was able to help those who were in need. E então eu fui capaz de ajudar aqueles que eram necessitados. You saw it with your own eyes. Vocês viram com seus próprios olhos. Go and do the same. Vão e façam o mesmo. If our lives are going to speak like that at the end, E se as nossas vidas devem falar dessa maneira lá no final, we better start doing that now. é melhor nós começarmos a fazer essas coisas agora. We better make those changes now. É melhor fazermos as mudanças hoje. May God help us to do that. E que Deus nos ajude a fazer isso. Amen. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos caminhando para a conclusão dessa segunda noite. Cantar juntos o hino 139.
Que essa seja a certeza que reina no nosso coração, que assim pastores, líderes caminhem com fidelidade, com disposição de em tudo engrandecer e bem dizer o autor e consumador da nossa fé. Pastor Conrad, nossa gratidão, que o bom Deus o conduza em paz, em segurança, o leve de volta ao seu lar e seja recebido com alegria e alegre os seus. Que o seu ministério continue abençoado, não apenas na Zâmbia, mas por onde Deus lhe confiar ir para divulgar a bendita palavra do Senhor. Nossa gratidão e a nossa honra de tê-lo conosco. Que Deus o abençoe. Conto que todos esses irmãos, por certo, estarão lhe acompanhando em oração. Amém, irmãos? E amanhã à noite aqui, todos novamente, a partir das 7h15, quando então ouviremos o reverendo Mauro Maista e também o reverendo Franklin Dávila, concluindo assim esse primeiro encontro da fé reformada em Aracaju, na certeza de que o Senhor nos aponta um caminho no qual a nossa condição se diminui e a do Senhor se eleva, aonde Ele cresce e é engrandecido. Façamos isso, voltemos amanhã para juntos ouvirmos a bendita palavra do Senhor. Vamos orar. E com essa oração nós nos despediremos. Querido Deus, amado Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós revelamos a gratidão no nosso coração. Confessamos, ó Deus, que nos vemos aqui certamente confrontados pela Tua bendita palavra.
talvez até entristecidos em alguns momentos, mas a tristeza, segundo Deus, a ninguém causa pesar, pelo contrário, ela gera reparo que então faz com que adequadamente possamos corresponder ao teu chamado, ao cumprimento preciso da tua santa vontade. Abençoa, Deus, cada ministro, cada líder, cada ministério aqui presente, cada igreja aqui representada. Que na nossa mente, que no nosso coração, que o anelo da nossa alma seja com fidelidade divulgar a tua palavra, edificar o teu rebanho, fazer com que ele, bem nutrido, atenda ao teu querer, persista nesse mundo tenebroso, honrando, bendizendo e perseverando até o momento do triunfo, quando no alto formos recebidos na glória e assim para todos sempre engrandecermos o teu santo nome. Leva o teu povo em paz e traze-o amanhã, para então concluirmos essa jornada, agradecidos e desafiados a vivermos segundo o teu querer, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Ide em paz, em nome do Senhor Jesus.